Você acredita mesmo que nasceu para pagar boletos, viver estressado e rezar para sobrar algum dinheiro no fim do mês? Acha que isso é o normal? Não é. Isso é programação. E se eu te dissesse que viver com escassez é tão artificial quanto viver sem ar? Você veio ao mundo para prosperar. Não aceitar isso é o maior auto-engano da sua vida. Você nasceu rico em potencial, em criatividade, em possibilidades, mas talvez nunca tenha ouvido isso. Ou pior, talvez tenha ouvido o contrário a vida inteira. Desde criança, nos ensinam a obedecer, seguir regras, não questionar. Nos ensinam a trabalhar duro, mas não a pensar grande. Nos mostram o caminho da segurança, mas escondem o da liberdade. Você vai esquecendo o que sabia quando nasceu, que podia ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Criança não tem medo de errar. Cai, levanta, tenta de novo. Não tem vergonha de imaginar. Mas então vem o tempo, vem a escola, o ambiente, os adultos dizendo: isso é difícil demais, dinheiro não cresce em árvore, sonhar grande é perigoso. E você acredita, você aceita. Você se adapta, só que existe uma dor que começa a surgir lá no fundo, não é? Aquela sensação de que você está vivendo menos do que poderia, de que algo em você quer mais. Eu também já vivi isso. Trabalhei em empregos que me deixavam vazio, troquei óleo de carros, limpei pisos. Meu maior objetivo era conseguir um pouco de dinheiro para gasolina e comida no dia seguinte. Até que um dia, um homem me deu um livro, Think and Grow Rich, e disse: tem um segredo aí dentro. Se você encontrar esse segredo, pode ter tudo o que quiser. No começo, achei que era conversa fiada, mas ele completou: seu jeito de viver não está funcionando. Por que não tenta um novo? E eu decidi tentar. Escrevi num papel que teria aproximadamente R$130 mil, para quem ganhava cerca de 20 mil por ano e devia mais de 30 mil, e isso era um absurdo. Mas eu escrevi mesmo assim. Li aquele papel todos os dias. Comecei a agir como se aquilo fosse real. E um ano depois, eu estava ganhando mais de R$900 mil. Depois passei da casa dos milhões. Veja, não foi mágica, foi decisão, foi mudança de percepção. Foi entender que eu já tinha o que precisava, só precisava acessar. As pessoas pensam: ele teve sorte. Não, eu apenas descobri algo que todos temos: a capacidade de mudar nossa autoimagem. E isso muda como o mundo nos vê. Você se viu como alguém limitado, se comparou com os outros, duvidou de si porque não sabia por onde começar. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa aceitar que é capaz. Aceitar que há riqueza em você esperando ser ativada. Essa riqueza não é só sobre dinheiro, é sobre energia, ideias, propósito, impacto. O dinheiro é só reflexo disso tudo. Estudos da Universidade de Yale mostram que quem tem visão positiva de si e do futuro vive mais, ganha mais e tem menos doenças crônicas. Isso não é coincidência, é causa e efeito. Você nasceu rico, mas talvez tenham te ensinado que era pobre. Agora é hora de reaprender. A verdadeira riqueza não é conquista, é um despertar. Ela sempre esteve com você. Tudo o que você precisa fazer agora é se lembrar disso. Você já percebeu como é fácil se acomodar quando tudo parece bem? Você tem um teto, uma cama, um salário razoável, um celular que funciona, uma geladeira com comida. E é aí que mora o perigo. O conforto é um dos maiores ladrões de potencial da nossa vida. Na verdade, você está parado. Eu já vi pessoas com talentos incríveis passarem a vida repetindo os mesmos dias, os mesmos erros, os mesmos medos, porque estavam bem. Mas estagnar não é estar bem. Estagnar é começar a morrer por dentro. O que não cresce, apodrece. Isso não é só uma metáfora, é uma lei da natureza. Você pode olhar à sua volta e pensar: mas por que mudar? Já tenho meu salário, minha rotina, minha segurança. Mas me diga,
Isso realmente te satisfaz ou apenas te mantém longe da dor? Você acorda com entusiasmo ou com resignação? Sente que está crescendo ou apenas sobrevivendo? Quando eu comecei a estudar profundamente o comportamento humano, percebi algo que mudou tudo para mim. Ou você está criando ou está se desintegrando. Não existe neutralidade. E a maioria das pessoas, sem perceber, está se desintegrando um dia de cada vez. Começa com a estagnação no trabalho. Depois vem a perda de entusiasmo, a frustração constante, os sonhos deixados de lado, os "depois eu vejo isso", os "ano que vem eu tento de novo". Você sabe por que isso acontece? Porque fomos condicionados a buscar conforto e evitar riscos. Fomos ensinados a temer a mudança. Só que a mudança é a única forma de evoluir. Nada de novo vai surgir enquanto você estiver agarrado ao velho. Eu lembro claramente de um trecho que li anos atrás. Dizia que o verdadeiro problema da zona de conforto é que ela não dói. Ela é morna, como aquela água da banheira que te faz querer ficar um pouco mais. Mas você já parou para pensar que talvez seja exatamente esse conforto que está roubando sua liberdade? Muitas vezes, o que você precisa não é de segurança, é de coragem. Coragem para sair de uma situação ok e buscar algo extraordinário. Coragem para admitir que você não quer mais viver no piloto automático. Coragem para romper com aquilo que te acostumou à mediocridade. Te digo isso porque eu vivi na zona de conforto por anos. E veja bem, minha zona de conforto era desconfortável, mas familiar. Era a vida apertada, os empregos que não inspiravam, as dívidas que pareciam normais. Mas eu conhecia esse caos. Era o inferno conhecido. E eu preferia isso a dar um passo no escuro. Até que um dia eu percebi. Eu estava morrendo de medo de mudar, mas estava muito mais apavorado com a ideia de continuar onde estava. Foi aí que eu comecei a desafiar a minha mente, a me colocar em ambientes novos, a me cercar de ideias maiores do que eu mesmo. E sabe o que aconteceu? Algo dentro de mim acordou. Você também pode viver isso. Mas primeiro, precisa ser honesto consigo mesmo. Você está crescendo ou apenas se mantendo vivo? Você está vivendo ou apenas existindo? Não se iluda achando que estagnação é estabilidade. Estagnação é ilusão. É você fingindo que está tudo bem enquanto sua alma grita por mudança. E talvez o maior desafio seja esse: abrir mão do bom o suficiente para buscar o que realmente te realiza. Talvez seja encarar aquele projeto que você tem adiado há anos, ou sair daquele emprego que paga as contas, mas mata sua energia. Talvez seja retomar um sonho antigo que você escondeu por vergonha de falhar. E sim, o medo vai estar lá, mas o medo não é o sinal para parar. O medo é o sinal de que ali há crescimento. Você já reparou como tudo o que mais valeu a pena na sua vida foi precedido de medo? O desconforto é o preço da evolução. E o desconforto consciente é o começo da liberdade. Eu lembro de um casal, Heinz e Donna. Eles estavam prontos para vender a própria casa, perdidos, com a autoestima no chão. Depois de uma palestra, em poucas horas, decidiram mudar. Ele escreveu que teria um Cadillac novo em 3 semanas. Em 22 dias, estava dirigindo o carro. O que mudou? A decisão. A coragem de sair da zona de conforto e declarar ao universo: eu não aceito menos do que posso ser. E isso vale para você também. A única pergunta que importa agora é: você vai continuar preso ao confortável? Ou vai começar a construir uma vida extraordinária? Porque sim, a zona de conforto é confortável. Mas sabe o que mais é confortável? Um caixão, silencioso, fechado e imutável. Você quer viver ali? Não? Então mexa-se. Comece hoje, porque nada muda, até você mudar. Muita gente vive como se o dinheiro fosse o inimigo, como se fosse algo sujo,
como se apenas pessoas egoístas ou gananciosas pudessem ter muito. Quantas vezes você já ouviu frases como dinheiro não traz felicidade, rico é tudo corrupto, isso aí é coisa de gente materialista? Essas ideias entraram na sua mente quando você era criança. Entraram através de quem te criou, da escola, da igreja, dos noticiários, das conversas de bar, dos filmes. E o pior, entraram sem você questionar. Você só aceitou. Mas deixa eu te contar uma coisa simples e poderosa. O dinheiro não tem personalidade. Ele não é bom, não é mau, não tem intenções. Dinheiro é energia, é uma ferramenta, é um servo. Ele faz o que você manda e nunca o contrário. Se você quer usar o dinheiro para construir escolas, alimentar famílias ou realizar sonhos, ele fará isso. Se você quer usá-lo para coisas fúteis, destrutivas ou egoístas, ele também vai te obedecer. O problema não está no dinheiro, está na mente que o comanda. Eu precisei aprender isso da forma mais dura. Durante muito tempo, eu achei que dinheiro era algo distante de mim. Eu não tinha educação, nem contatos, nem perspectiva. Vivia pulando de trabalho em trabalho, sempre contando moedas. Sempre dizendo a mim mesmo, eu não nasci para isso. Até que um dia, um homem me olhou nos olhos e disse, esse dinheiro que você tanto teme, ele escuta. Se você chamar, ele vem. E aquilo mexeu comigo de um jeito que nada mais tinha mexido até então. A partir desse momento, comecei a estudar o dinheiro como se fosse um idioma novo. Quis entender como ele se comporta, porque algumas pessoas pareciam atraí-lo com facilidade, enquanto outras viviam correndo atrás dele, sem nunca alcançar. E descobri uma verdade brutal. As pessoas não têm problema com o dinheiro. Elas têm problema com a crença que carregam sobre o dinheiro. Quando você acredita que o dinheiro é escasso, que ele é difícil, que ele só vem com muito esforço ou sofrimento, sua mente cria comportamentos que confirmam isso. Você se sabota. Você evita oportunidades. Você rejeita caminhos simples por acreditar que só o difícil vale a pena. Você vive apagando incêndios, trabalhando sem parar, cansado, sem tempo para nada. E mesmo assim, o dinheiro continua escapando pelas mãos. Mas tem uma coisa que pouca gente te conta. Dinheiro gosta de quem gosta dele. Ele se aproxima de quem respeita sua energia. Ele flui para quem o trata com inteligência, leveza e propósito. E quando você muda a forma como se relaciona com o dinheiro, ele começa a responder. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo ganhando pouco, conseguem guardar, investir, crescer? E outras, mesmo com salários elevados, vivem endividadas? Não é o quanto se ganha, é o quanto se entende, é mentalidade, é vibração, é consciência. Eu vejo gente dizendo, quando eu tiver dinheiro, vou começar a cuidar melhor dele. Mas não é assim que funciona. Você precisa cuidar para que ele venha. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que o dinheiro respeita. O dinheiro só chega onde sabe que será bem administrado. E isso não tem nada a ver com matemática, tem a ver com sua programação interna. Com a forma como você pensa, sente e age diante dele. Você trata o dinheiro como um aliado ou como um fantasma que te persegue. Quando você se vê como vítima do dinheiro, tudo fica mais difícil. Mas quando você entende que o dinheiro é seu servo, as coisas começam a mudar. Você para de se preocupar tanto em ganhar mais e começa a pensar em ser mais valioso, mais disciplinado, mais organizado, mais consciente. E aí o dinheiro começa a vir, não como uma loteria, mas como consequência. Eu sempre digo, você quer prosperar? Então pare de correr atrás do dinheiro e comece a atrair o dinheiro. Como? Crie valor, sirva, multiplique suas habilidades, resolva problemas, organize sua vida. Seja uma presença que contribui para o mundo. É por isso que eu desafio as pessoas a fazerem um simples exercício. Durante 7 dias, toda vez que pensar em dinheiro, ao invés de reclamar, de se preocupar, de sentir raiva, diga em voz alta, eu sou um ímã para a abundância.
Repita, acredite, sinta. Pode parecer simples, pode até parecer tolo, mas o que está em jogo aqui não é a frase. É a nova vibração que você está enviando. É a nova frequência que você está assumindo. Você sabia que estudos em neurociência mostram que pensamentos repetitivos criam conexões neurais profundas? Quanto mais você pensa de forma escassa, mais seu cérebro se condiciona à escassez. Mas quando você começa a afirmar, visualizar e sentir a abundância, seu cérebro começa a criar uma nova rede de crenças e comportamentos. Isso não é misticismo, é ciência e funciona. Você não precisa ser um especialista em finanças. Você precisa ser especialista em você. Precisa assumir o comando da sua mente, das suas crenças e da sua relação com a energia do dinheiro. E então, honestamente, como você tem tratado o dinheiro? Como inimigo ou como aliado? Porque a forma como você pensa sobre ele é exatamente o que determina quanto dele você atrai. As pessoas acham que precisam de mais tempo, mais dinheiro, mais apoio, mais conhecimento, mais sorte. Mas o que elas realmente precisam é de uma decisão verdadeira. E uma decisão verdadeira é diferente de um desejo, de uma ideia, de uma intenção. Ela não tem plano B, ela não espera condições perfeitas, ela não negocia com o medo. Sabe por que a maioria continua parada? Porque está esperando se sentir pronta, mas você nunca vai se sentir totalmente pronto para o que realmente importa. Porque tudo o que vale a pena vai te desafiar. Vai provocar o seu ego, vai bater de frente com seus paradigmas, vai cutucar as feridas que você preferia esquecer. Só que existe um poder quase sobrenatural na decisão, porque o universo inteiro responde a ela. Não à indecisão, não à dúvida, não ao quem sabe um dia, mas à decisão. E quando você decide, de verdade, é como se tudo ao seu redor começasse a se reorganizar para cooperar. Mas isso só acontece depois da decisão, nunca antes. É por isso que tantas pessoas ficam esperando um sinal, uma garantia, uma segurança qualquer, mas não entendem que o sinal é a decisão. A segurança vem da decisão, e não o contrário. Quantas vezes você já disse, eu sei o que tenho que fazer, só não consigo fazer? Isso é comum, porque o saber por si só não transforma. O que transforma é o que você faz com o que sabe. Lá atrás, quando tudo parecia fora do meu alcance, quando eu estava quebrado, sem estudo, vivendo no limite, eu me dei conta de algo simples. O meu jeito de viver não estava funcionando. E se eu queria uma nova vida, teria que me tornar uma nova pessoa. E isso começa com uma decisão. Eu me lembro exatamente do momento em que escrevi que teria $25.000 americanos. Para quem devia mais do que ganhava, isso parecia um delírio. Mas algo aconteceu quando eu escrevi aquilo. Era como se eu tivesse dado uma ordem ao universo. Eu decidi acreditar. Eu decidi continuar. Passei a carregar aquele cartão no bolso. Lia todos os dias, mesmo sem ver resultado imediato, mesmo sendo motivo de piada no corpo de bombeiros. Eles riam, mas eu continuei. E pouco mais de um ano depois, eu não só tinha alcançado aquela meta, como já estava ganhando $175.000 americanos por ano. Depois, passou de 1 milhão. Sem faculdade, sem contatos, sem atalhos. A única diferença entre o cara quebrado e o cara próspero foi a decisão. E você precisa entender isso. Quando decide com clareza, altera sua vibração. E quando sua vibração muda, sua realidade muda. Porque você começa a enxergar possibilidades que antes não via. Começa a agir diferente. Começa a atrair pessoas, ideias, situações novas. Mas tudo isso só acontece depois que você decide. E não apenas decide, mas se compromete. Comprometimento é agir mesmo quando o entusiasmo vai embora. É continuar mesmo sem resultados. É sustentar sua escolha mesmo quando ninguém entende. Talvez você já tenha tentado antes e não deu certo. Já tenha se decepcionado, falhado, escutado críticas.
e por isso hoje pensa: melhor não tentar de novo. Mas você está olhando para o passado como se ele definisse o futuro, e não define. O que define o futuro é o que você decide agora. Não deixe que as dores de ontem determinem os limites de amanhã. A verdade é que você não precisa saber exatamente como vai acontecer. Você só precisa saber o que quer e decidir que vai até o fim. A decisão é a faísca que desperta sua força adormecida. Se você tomar essa decisão hoje, firme, comprometida com ação, vai olhar para a sua vida daqui a 6 meses e não vai se reconhecer. Não porque a sorte mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, tudo muda. A faísca começa a construir a realidade que até agora só existia nos seus sonhos. Então me diga, vai continuar esperando mais um pouco? Ou vai decidir agora, viver o que nasceu para viver? Você já percebeu como carregamos um passado que já não existe mais, mas que ainda comanda nossas escolhas como se fosse um senhor invisível? A maioria das pessoas está vivendo hoje a partir de uma identidade construída com base em fracassos antigos, opiniões alheias e experiências limitadas. Elas não enxergam a si mesmas como são, mas como foram, ou pior, como disseram que elas eram. Você pode ter ouvido que não era inteligente o suficiente, que era desorganizado, preguiçoso ou que não levava jeito. E sem perceber, você aceitou esse rótulo como verdade. Criou um molde mental e entrou dentro dele. E passou a viver de acordo com esse personagem que foi programado em você. Mas e se eu te dissesse que isso tudo é apenas condicionamento? Que essa identidade que você carrega não é você, é só um reflexo da forma como foi moldado, não da forma como foi criado? Você não nasceu com medo de falar em público, nem achando que dinheiro era escasso ou duvidando da sua capacidade. Essas crenças foram instaladas, e tudo o que é instalado pode ser reprogramado. Eu mesmo carregava uma imagem completamente distorcida de quem eu era. Me via como alguém limitado, sem futuro, alguém que só ia se virar com o que aparecesse. Foi por isso que aceitei tantos trabalhos sem propósito, empregos apenas para sobreviver. Eu não me via como alguém digno de abundância, e por isso eu não a atraía. Até que um dia fui desafiado por uma ideia. Você se torna aquilo que acredita ser. Aquilo me atingiu com força, porque percebi que minha vida era reflexo da imagem que carregava de mim mesmo. Se eu quisesse mudar meus resultados, precisaria mudar essa imagem. Precisaria me ver diferente antes que o mundo pudesse me tratar diferente. E foi isso que fiz. Peguei um cartão e escrevi uma meta que parecia absurda. Eu terei R$135 mil. E comecei a agir como alguém com capacidade para isso, mesmo sem saber como aconteceria. Mesmo com todos duvidando, algo dentro de mim começava a acreditar. E quando essa crença cresceu, os resultados começaram a mudar. Não foi sorte, foi autoimagem. Você só age até onde acredita que pode chegar. Só aceita oportunidades que acredita que merece. Só se expande quando se vê maior do que as limitações que aprendeu a aceitar. Pesquisas como as de Maxwell Maltz mostram que a autoimagem funciona como um termostato interno. Se ela estiver baixa, você se sabota e volta ao nível que acredita merecer. Por isso, tantas pessoas vivem em ciclos. Sobem um pouco, depois afundam de novo. Não é falta de sorte, é um termostato mental. A única forma de romper esse ciclo é criando uma nova imagem de si mesmo. O ponto mais importante deste vídeo é simples, mas poderoso. Você não precisa se tornar outra pessoa para prosperar. Só precisa lembrar quem realmente é. Te espero no próximo vídeo.